Bom dia a todos. Estamos no assunto termoquímica e essa aula, né, a aula 20, a terceira aula da semana aí, será uma aula só sobre a resolução de forma teórica de encontrar o ΔH. Gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês, abrissem lá na página 34, o exercício que nós iremos resolver é o exercício 39. Antes de continuar, turma, coloca aí nos comentários o seu nome, dá uma presença lá e coloca a turma, segundo A ou segundo B, ok? Bom, pessoal, a partir das equações termoquímicas, eu tenho essas duas equações aqui. Tudo bem? Conclui-se que a condensação de 36 gramas de água, condensação. Então, o que é condensação? Condensação é a passagem da água do estado gasoso para o líquido. Tá? Percebo que são duas entalpias de formação aqui da água, só que aqui em cima a gente tem água no estado líquido, tá L aqui, ó, e aqui embaixo está no estado gasoso, tudo bem? Desculpe não fazer maior esse exercício para parecer melhor ali o estado físico, é que é limitado aqui o espaço. Bom, pessoal, então eu preciso escrever essa equação, a água passando do estado gasoso para o estado líquido, tá? A equação que nós vamos escrever é essa, a água passando do estado gasoso para o estado líquido. Então eu tenho as duas equações, o que eu vou fazer com a minha primeira equação aqui? A minha primeira equação a gente vai manter, porque a gente quer a água no estado líquido onde? Lá nos produtos, então H2OL de líquido nos produtos. Vou manter essa equação, tá? E vou escrever aqui embaixo, tá? Hidrogênio mais meio mol de oxigênio, formando água no estado líquido e o ΔH aqui, menos 285. A segunda equação, eu tenho a água no estado gasoso, né? Só que aonde que eu quero, na minha equação guia, onde que eu quero a água no estado gasoso? Eu quero ela nos reagentes. Aqui ela está nos produtos, ó. Então, o que a gente vai fazer com essa equação? A gente vai inverter, tá? Vamos escrever lá embaixo. Lembrando de novo, né, que ele quer saber, conclui-se que a condensação de 36 gramas de água. Ele quer saber quanto 36 gramas de água libera ou absorve, no caso. Claro, né, pessoal? Para passar do gasoso para o líquido, vai existir o quê? Uma liberação de energia, né? O processo gasoso, líquido, sólido são processos exotérmicos. O contrário, sólido para líquido, líquido para gasoso são processos endotérmicos que absorvem energia, tá? Aí, pessoal, eu vou passar o traço e vou cortar. Cortar meio mol de oxigênio com meio mol de oxigênio, né? Antes da seta que ele está nos reagentes, ele está aqui depois da seta, como se a gente baixasse todos esses participantes da reação, tá? Cortei. Cortei o hidrogênio com o hidrogênio, ó. Esse hidrogênio está antes da seta, esse hidrogênio está depois da seta, tá? E daí eu baixo, né? A água gasosa, formando água líquida, o processo aí libera menos 43 kJ. Só que, pessoal, vejam, ele quer saber de 36 gramas de água. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar de novo a equação e vai fazer uma regra de 3 aqui. Lembrando que a molécula de água, né, ela tem massa molar igual a 18 gramas mol. Ó. Hidrogênio tem massa atômica igual a 1 vezes 2 dá 2, oxigênio 16 vezes 1 dá 16, vai dar 18 gramas mol. Então, 18 gramas libera menos 43 kJ, 36 gramas irão liberar menos 86 kJ. Então, a alternativa aí é a alternativa C, ok? Pessoal, agora eu quero que vocês voltem lá para a página 23, o exercício 4, né, as letras A e C. Isso aí eu tinha pedido para vocês fazerem de tarefa. Vamos começar aqui, ó. Eu tenho essa reação, ele quer saber o ΔH, né, exercício 4, letra A. E eu tenho duas equações guias com seus ΔHs. Então, de forma teórica, vamos verificar. O SO2 ele está antes da seta, tá? Então, na equação 1 eu tenho o SO2, ó.
Só que ele está onde? Está depois da seta. Então, o que a gente vai fazer com essa equação? A gente vai inverter. O SO3 aqui na minha equação guia, que eu quero encontrar o ΔH, ele está depois da seta. Na segunda equação eu tenho o SO3. E ele está onde? Está depois da seta. Então, a gente vai manter essa equação, tá? Vamos escrever aqui. Vou repetir a equação, manter ela. Aí, pessoal. Coloquei a equação, a equação 1, eu fiz a inversão, coloquei o SO2 lá nos reagentes. Quando eu faço a inversão, olhem só, muda o ΔH. Tome cuidado com isso, para não esquecerem. Tá? Você vai inverter. Quando você faz o caminho contrário, o ΔH é positivo. Então, inverti a equação, ΔH positivo. Tá? Aqui você repetiu a equação. Quando você repetiu a equação, né, o ΔH vai ficar negativo. Vou traçar aqui e vou baixar a equação guia. Tá, pessoal? Cheguei à equação guia, o ΔH é igual a menos 94 kJ. Tudo bem? Próxima, letra C. Tá? Então, na equação guia, você tem... Então, nessa segunda reação, nós temos carbono reagindo com hidrogênio formando CH4, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos montar aí a nossa equação. O carbono aqui que eu preciso na minha equação, que eu tenho que encontrar o ΔH, ele está na primeira equação, tá? Tá aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai manter essa equação, vai repetir ela. Na segunda equação eu tenho o hidrogênio, estão vendo aqui? Tenho hidrogênio. Só que eu tenho 1 mol de hidrogênio. E eu preciso de quanto? Preciso de 2. Então, nessa segunda equação, o hidrogênio está antes da seta, ele está nos reagentes. Eu vou fazer a multiplicação dessa segunda equação por 2 e vou manter ela. Multiplicar por 2 e manter a equação. Eu vou repetir a equação. O CH4, eu encontro ele na equação 3. Só que ele está onde? Ele está antes da seta. Ele está nos reagentes. Então, o que a gente vai fazer? Vai inverter a equação. Tá? Bom, fiz, né, as etapas aqui, tá? Vou passar o traço e vamos verificar aí se vai chegar a minha equação guia. Vai cortar CO2 com CO2, vai cortar esses 2 mols de oxigênio com esses 2 mols de oxigênio aqui. E vai cortar o CO2 aqui antes da seta com o CO2 lá, tá? Daí, a gente vai baixar aqui e vai ter carbono mais 2 mols de hidrogênio formando CH4. O ΔH é menos 74,8. Beleza? Questão 5. O metanol é um excelente combustível alternativo para motores de alta compressão, bem como um dos combustíveis usados em aviões a jatos e foguetes. Ele pode ser produzido através da reação controlada do oxigênio do ar com metano do gás natural. Tá aqui a reação, metano mais oxigênio formando metanol. Dadas as equações abaixo, então ele deu 3 equações, podemos afirmar que a entalpia padrão de reação para a formação de 1 mol de metanol a partir do metano e oxigênio é igual. Bom, podemos afirmar que a entalpia padrão da reação para a formação de 1 mol de metanol. Equação guia é essa. Então, eu vou achar o ΔH, tá? Bom, pessoal, vamos começar pelo metano, CH4. Onde que eu tenho o metano aqui? O metano eu tenho na primeira equação e ele está onde? Ele está nos produtos. Então, eu preciso dele lá nos reagentes, tá? Então, o que a gente vai fazer com essa primeira equação? A gente vai inverter, ok? A segunda equação, ela traz para nós hidrogênio, CO, CH3OH. Ó, esse é o meu produto, é o metanol. Então, o metanol está onde? Está lá nos produtos. Então, eu vou manter eles nos produtos. Desculpa, eu escrevi aqui, ó, já inverti a equação. Tudo bem? Agora, nós vamos manter essa equação e vamos escrever ela lá. Tá? Perceba o seguinte aqui, turma. Como eu já tenho o metano e o metanol, até a gente poderia pensar assim, bom, dá para fechar a equação com essas duas, né?
Eu posso verificar isso aqui. Só que se eu cortar os elementos excedentes aí para tentar chegar à minha equação guia com esses dois, porque o oxigênio é substância simples, né? Eu vou cortar o monóxido de carbono com o monóxido de carbono, tá? E aí o que vai sobrar? Vai sobrar, tem 2 hidrogênios, vai sobrar 1 mol de hidrogênio aqui e ainda vai ficar uma água, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a última reação. Essa última reação aqui é só para fechar o balanceamento. Tudo bem? Então vejam vocês que eu tenho 1 mol de água antes da seta aqui. Eu preciso cortar esse mol de água aqui para que o carbono, né, ele reaja, aqui no caso, o metano, desculpa, ele reage para formar o metanol, né, só com o oxigênio. Então eu preciso, no caso aqui, de oxigênio, mas eu preciso ou de meio mol de oxigênio, ou eu preciso cortar, eu preciso de 1 mol de água para cortar lá, ou eu preciso de mais 1 mol de hidrogênio para que somado a esse corte lá, tá? Mas vamos pensar aqui, com base no oxigênio, eu preciso de meio mol. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir isso aqui por 2 e vai colocar ali na reação. Quando eu divido isso aqui por 2, aqui vai ficar 1 mol, aqui vai ficar meio, aqui vai ficar 1. E aí, pessoal, a gente tem essa situação, ó. Eu vou cortar a água antes da seta e a água depois. E aqui, ó, tem 3 mols de hidrogênio, tem 3 mols de hidrogênio lá. Eu vou cortar, tá? E vou baixar o que restou. O metano, meio mol de oxigênio e o metanol, tá? E aí eu vou ter o resultado, menos 164 kJ. Ok? Bom, pessoal, então na formação de 1 mol de metanol, a gente tem a liberação de menos 164 kJ. Tá? Alternativa A. Página 35, questão 45. Tem o texto aqui que ele vai falar, né, sobre a termoquímica. E daí ele vai estar perguntando, considerando esse assunto e a reação de formação do benzeno, responda ao que se pede. Então nós temos aqui a reação guia, reação de formação do benzeno, ele vai querer saber o ΔH dessa reação de certo. Deu 3 reações químicas, 3 etapas aqui de uma reação. Aí ele quer que calcule a variação de entalpia para a formação do benzeno, para essa equação, ó, carbono reagindo com hidrogênio formando o anel benzênio, a partir das demais reações cuja variação de entalpia é conhecida. Então está aqui, né? Então vamos fazer por res. E daí vamos classificar a reação em endotérmica ou exotérmica, tudo bem? Bom, pessoal, eu preciso de 6 carbonos. Na primeira equação eu tenho carbono, eu vou multiplicar por 6. Vou manter e multiplicar por 6, tá? Multiplica todos aqui, né? 6 carbonos, 6 oxigênios, 6 CO2 e multiplica o ΔH também, ó. Veja que era menos 94, foi para menos 564, tudo bem? Quilocalorias. Bom, a segunda eu preciso de hidrogênio. E eu preciso de 3 mols de hidrogênio. Na segunda equação, eu tenho 1 mol de hidrogênio. Então, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por 3 e vou manter também. Então, vamos repetir aqui a equação. Ó. 3 mols de hidrogênio mais 3 sobre 2 mols de oxigênio, formando 3 mols de água no estado líquido. E multiplico o ΔH também. A terceira equação, nós precisamos do benzeno. O benzeno aqui, ó, ele está lá nos produtos, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar essa equação e inverter ela. Vou inverter essa equação e vou escrever lá. Quando eu inverto, tome muito cuidado e lembrem-se de alterar o ΔH aqui também, tá? Vou passar o traço e vamos cortar aí. Vou cortar 3 mols de água antes da seta e 3 mols de água depois. Vou cortar 6 mols de CO2 e 6 mols de CO2 depois. E aqui, né, pessoal, o oxigênio, 6 mols de oxigênio, mais 3 sobre 2 é 1,5. Então, a gente tem, ó, 6 mols de oxigênio aqui, mais 1,5 aqui, menos 15 divididos por 2, 15 sobre 2, que é 7,5, né? Então, 6 mais 1,5 é 7,5, 7,5 menos 7,5 vai dar 0. Então, vai dar para cortar tudo aqui, tá? Bom, e agora é só baixar, né, pessoal? Baixou, chegou a minha equação, só calculo o ΔH aqui, só somo.
tá? Vai dar ΔH igual a mais 11,2 quilocalorias. Tudo bem? ΔH positivo, processo endotérmico. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Boa semana a todos.